Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um podcast Sinalizando o Reino, episódio 06, ano de 2022. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, pastora Helenice, né? Nós estamos aqui estava conversando em off, né? Muito legal, vai ser um bate-papo muito edificante. E aí você já pode compartilhar aí, curtir, né? A gente sempre fala para vocês curtirem, né, produção? Produção, mais uma vez, obrigado, David, para variar, sempre com a gente aí, fechamento nosso, para vocês curtirem, né, porque aí o YouTube considera o conteúdo muito relevante e vai, né, o algoritmo vai colocando ele como relevante e botando na plataforma como início. Então você, além de curtir, se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, você que é fiel aí, está em todos os podcasts com a gente, muito obrigado pela sua fidelidade. Mas você que está entrando pela primeira vez, eu sou o pastor Rafael, eu sou aqui da Segunda Igreja Batista de Itaboraí, pastor Rubílio Ribeiro. Nós temos esse projeto aqui na mesa do podcast Sinalizando o Reino, que é o nosso Ministério de Juventude. E aí a gente convida as pessoas para bater papo, tomar chá, tomar uma água, conversar, um bate-papo bem informal. E aí a gente, né, pensou nisso para edificação nossa, edificação da igreja e expansão do reino, ok? Então sejam todos bem-vindos e vamos lá com mais um podcast Sinalizando o Reino. Pastora Helenice, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? Se disponibilizar. Eu que agradeço. Gente, né? E um abraço aí, se quiser dar um abraço para a galera aí, falar pro pessoal. Eu ouvi Rafael dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E eu peguei, viu? Que eu não sei que horas que você vai estar assistindo aí. Desde já, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra, um privilégio estar aqui. Já assisti alguns, meu esposo, pastor Noel, já esteve aqui, e para mim agora é um privilégio, algo novo para mim, mas o novo assusta, mas o novo faz a gente crescer, então eu estou aqui. É verdade, a pastora Helenice é pastora, né? Lá na Igreja Batista Carioca, é a esposa do pastor Noel, amigão nosso, foi meu professor de seminário, meu mestre. Sempre que eu estou precisando de socorro, eu mando mensagem para ele: Noel, me ajuda nisso aqui. Está sempre disponível também e vai ser uma bênção conversar com você um pouquinho, ouvir um pouquinho da sua história, né? Porque às vezes as pessoas olham a gente, né, como pastores lá na frente pregando, mas não sabem do processo até chegar onde nós chegamos, né? E todas as pessoas que eu trago aqui, a gente observa, né, que o processo ele é muitas das vezes doloroso, muitas das vezes ele é desafiador. Sim. Né? E nos molda, né? E como é que foi seu início de caminhada cristã? Eu sempre pergunto se a pessoa veio de uma família cristã, né? Que aí a gente tem a questão de como é que foi a conversão. Sim. Como é que foi? Vim sim. Eu sou a caçula de 4 filhos do pastor Antônio e da diaconisa Ivone. Meu pai é pastor assembleiano. Que legal. Nós fomos nascidos e criados na Assembleia de Deus. Fiquei lá até os meus 17 anos. Mas qual cidade? Que Itaboraí mesmo? De Manilha. Manilha. Uhum. A Igreja Assembleia de Deus Central em Manilha, uma igreja assembleia histórica. Legal. Séria. E aí eu fiquei lá até meus 17 anos. Passei pelas águas lá. Foi lá que a minha raiz de evangelho mesmo, né, foi estabelecida, né? E meu pai é minha maior referência de homem de Deus, de ser humano. Então, essa coisa de querer estudar a Bíblia, querer saber mais, ser temente ao Senhor, veio Vira essa raiz, né? E ser filha de pastor não é fácil, né? Não. Como é que é? Foi sua experiência no início? Só que pra gente, na verdade, quando ele foi ao Ministério Pastoral, nós já estávamos na juventude. Mas ele sempre foi líder, né? Líder de jovens, líder de EBD. Então tem aquela cobrança, porque acaba tendo aquela coisa de vocês têm que ser exemplo. Né? Mas eu dou graças ao Senhor, porque esses dias nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre essa coisa da gente dizer assim, nós tivemos uma criação muito rígida e hoje a gente quer fazer diferente com o filho. Óbvio que você tem que ter um equilíbrio, né? Filtrar.
Mas eu não tiraria nada do que o meu pai e a minha mãe fizeram comigo. Porque se eu sou quem eu sou hoje, de índole, de caráter, de vida cristã, eu devo a eles. Assim, quando você tem uma base, né, Sim. muito fortificada, né, Sim. na palavra, né, pais, e que realmente te ensinam, né, Sim. o caminho, né, deve seguir. E a gente, por exemplo, hoje tem a Laura, né, minha filhinha, vai fazer 4 anos. Linda ela, E a por gente, sinal. a gente tenta fazer o máximo com ela, né. Ontem teve ensaio aqui, teve uma programação aqui, estamos aqui 10 e pouca da noite, ela estava aqui com a gente. Sim. Entendeu? E ela sempre pergunta, papai, vai ter igreja hoje? Muito então, legal assim, é isso. muito importante, isso marca, Sim. né? Isso marca a nossa trajetória, né? Sim. E lá em casa nunca teve essa imposição. Ah, isso é importante. Não era imposto, mas nós íamos sabendo que aquilo já fazia parte da gente. Já acontecia uma coisa de uma forma natural. Não né? tinha essa hipótese de dia de culto, por exemplo, hoje eu não vou. Entendi. Não tinha, era natural irmos. E eu até falo, essa semana nós visitamos uma mãezinha que tá com o neném, né, recém-nascido, e eu disse a ela, né, que o maior exemplo era minha mãe. Um tempo, eu deveria ter 2, 3 anos, eu não me lembro, né. Meu pai ficou uns 6, 7 anos afastado da igreja, quando eu era ainda criança. E a nossa igreja era em Manilha, a matriz, mas a congregação onde nós congregávamos era no Monte Verde. E aí, quando esse período que meu pai ficou afastado, a minha mãe ia com os 4 filhos para a igreja, a pé. Botava a capinha de chuva quando estava chovendo, nós não faltávamos EBD, não faltávamos culto. E hoje os 4 são crentes, envolvidos com o reino, Legal. né? Então, isso é raiz e eu dou graças ao Senhor pela família que eu tenho. Você lembra qual a idade que você se batizou lá, nas águas? Sim, 13 anos. Quanto? 13. 13. E ali foi sua experiência, como é que foi a sua experiência? Porque a gente sempre fala isso, né? Porque quando você vem De um berço mundo, cristão já, tem a questão Sim. do mundo ou do berço, né? Sim. Mas assim, há um momento que você tem uma experiência, Sim. você não depende só do seu pai e da sua mãe. Sim. Assim, caramba, agora estou entendendo esse negócio aqui de ser crente, É. de Jesus, cruz. Quando foi esse start para você? Por incrível que pareça, foi depois do meu batismo. É mesmo? Porque talvez não tinha ainda assimilado Totalmente, né? o que era aquilo ali. E aí um dia foi um missionário lá na nossa igreja. E ele falando sobre sair, levar a palavra, né? Entendendo que existe vida fora a igreja, para que a gente realmente levasse a palavra e tal. E naquele dia ele falou assim, quem quer se comprometer hoje como missionário de Cristo? Naquele momento eu disse, eu quero servir a Cristo de verdade. Amém. Naquele momento eu dediquei a minha vida, entreguei a minha vida ao Senhor. Então eu entendo que meu momento de conversão foi naquele momento. Legal, muito bom. Isso é interessante. E aí começou a sua caminhada ali na Assembleia de Deus. E quando que foi essa ruptura? Foi até 17 que você falou, né? Sim. Foi aos meus 17 anos, por ser uma igreja histórica, né? Hoje eu estou com 39. Então, você imagina um tempo atrás aí, né? Mais de 20 anos. Então, era muito rígida, né? Era aquela igreja que, né, não podia cortar cabelo, não podia usar calça e tal. E aí, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar, eu sou cabeleireira também, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, quando chegou aos meus 17, você tendo contato com outras pessoas, eu falei assim, eu não consigo mais, né, ficar aqui. Entendi. E aí foi quando eu rompi e fui para a congregacional. E fiquei dos meus 17 aos meus 31 anos na congregacional. Caramba, que legal. E agora eu estou na Batista. Dizem que agora que eu estou convertida de verdade, brincadeira. Não, brincadeira, irmãos congregacionais e assembleanos, por favor. Nossa audiência aí Brincadeira. Que legal, que trajetória legal. Então, legal, nem pensava, nem tinha. Sim. Fui da congregacional em Manilha. E do pastor Valmir Santos. Homem fantástico. Pastor, eu costumo dizer, pastor com cheiro de ovelha. Aquele pastor que realmente a igreja podia estar lotada se você faltasse. Na segunda-feira ele estava te ligando, filha, não te vi, sabe? E eu aprendi muito do que é ser pastor com o pastor Valmir. Isso é legal.
E como é que foi essa questão sua em relação aí aos 31, né? Você foi para a Igreja Batista. Qual a Igreja Batista? Do pastor Hamilton. Pastor Hamilton, lá em Bonito. Porque o que aconteceu? Eu conheci o pastor Noel, né? E aí ele atendia numa igreja do meu bairro e como psicanalista. E eu comecei a enviar pacientes para eles, clientes minhas que estavam com problemas, eu passei a enviar. E aí a gente começou a conversar e ele disse assim, conversando comigo e tal, ele falou assim, você tem vocação. Aí eu falei assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Pastor Noel. Falei, eu nunca pensei nisso. E aí ele falou assim, vamos um dia para você conhecer. E aí ele me levou um dia para assistir uma aula lá em Rio Bonito, no seminário do pastor Hamilton. E eu fiquei assim, apaixonada pela aula, né? E aí fiquei com aquilo na minha cabeça, mas nunca imaginei que fosse acontecer, né? E aí depois de um tempo, a gente começou a namorar e ele falou assim, me fala, você quer realmente ir pro seminário? Eu falei, quero. Aí fui pro seminário e aí a cada dia que eu ia, aquilo me dava mais certeza que era aquilo mesmo que Deus queria para minha vida. Seminário é doideira, né? A gente é desconstruído, né? Muito. Mesmo que a gente já tenha uma bagagem, né, religiosa, cristã, mas quando a gente chega ali, né, alguns conceitos são trocados, algumas verdades que eram absolutas passam a não ser tão absolutas assim. Sim. Realmente é uma desconstrução, né? Outras você ratifica, né? Tem um novo significado e isso é importante porque a gente entende, a gente na verdade nem entende, a gente começa no seminário a confirmação também do chamado. Sim. Né? Porque no meu caso foi assim também, então eu fui para o seminário, né? Foi aqui na CIB, né? A gente fez uma extensão lá de Rio Bonito. E no próprio seminário, né? Também a igreja foi confirmando isso no meu coração que Deus já tinha colocado. E assim, é tão gostoso, né? É tão prazeroso, tá assim, também dá um nervoso, né? Dá apavorante também, né? Em certo sentido. Aí o que aconteceu? Como é que foi essa questão sua de o chamado, assimilar isso? O que aconteceu? Aí nós começamos uma congregação do pastor Hamilton lá em Manilha. Pastor Noel e eu. Começamos no meu salão. E aí eu falei assim, meu Deus, como é isso? Porque a gente começou com um grupo pequeno, mas aquilo parecia que fazia parte de mim mesmo, né? E aí a Sheila, que está aqui com a gente, ela começou desde o primeiro dia, né? Ela começou lá com a gente, ela estava sem congregar, aí nós fomos um dia à casa dela e ela veio e a gente está junto nessa caminhada aí esse tempo. Isso foi 2013. E aí ela como ela tem raiz presbiteriana, ela sempre me chamava de reverenda. Percebi. Reverenda. Então, a primeira pessoa que começou a me chamar, né, como pastora foi a Sheila. E ela sempre falava isso para mim. Por isso que eu trouxe ela comigo, porque ela faz parte dessa história. Legal. E ela sempre falava assim, não, você me reverenda. E aí Noel disse assim, o nosso chamado começa a ser... nosso chamado começa a ser confirmado quando... Bebe um pouquinho de água. Quando... Quer dar uma pausa? O nosso chamado começa a ser confirmado quando a igreja começa a entender que você é pastor, né? Só que aí, nesse tempo, essa congregação foi para uma vertente que não era muito aquilo que Deus queria, e a gente acabou encerrando, né? O namoro não foi à frente, ficamos 2 anos separados e ficamos assim por um tempo, né? Mas meio que sem congregar, né? E nesse período, né, eu fiquei lá com o pastor Hamilton. Foi num período que eu ainda estava no seminário. Sim. Eu passei por uma depressão severa. E o seminário foi uma das coisas que, nesse momento, eu realmente percebi o meu chamado. Porque eu conseguia abrir mão de várias coisas, mas eu não conseguia abrir mão do seminário. Eu tinha forças, mesmo na depressão, de continuar indo para o seminário. E aí não parei, né? Fui para o seminário e tal, enfim.
E aí, 2 anos depois, a gente volta um relacionamento. Agora vem para o casamento. E aí é quando ele faz uma viagem com o pastor Washington para o Espírito Santo. E o pastor Washington, o que você está fazendo? Ah, não tô pastoreando. Não, vai lá conhecer a minha igreja. Quem sabe você e sua esposa começam a implantação de uma igreja. Aí ele falou assim, mas a minha esposa ainda não é consagrada. Não tem problema não. E aí nós começamos essa parceria com o pastor Washington. Pastor Washington na Igreja Carioca, né? No Meier, pastor Washington Rodrigues, que hoje é o nosso pastor, né? Uhum. E nós começamos um grupo na nossa casa. Começamos eu, meu esposo e as minhas 2 filhas. E começamos a convidar pessoas. E aí alugamos um espaço em Manilha e a igreja começou a acontecer. E quando a igreja começou a acontecer e realmente foi ratificando essa questão do chamado, aí ele disse, agora eu posso pedir o seu concílio, que agora, de fato, a gente tem uma igreja que confirmou o seu chamado. Ah, legal. E aí ele pediu, né, o concílio. E é muito complicado que, por ser, né, ele, meu esposo, e ele está pedindo, né? Uhum. Eu falei assim, meu Deus do céu, pode se achar, né, um nepotismozinho, né? Não, imaginei. E eu fiquei insegura com isso e ele falou assim, não, a sua vocação vai ser confirmada lá no seu concílio. Isso aí. Né? E aí, quando eu passei pelo concílio, até por ser esposa dele, eu fui muito sabatinada. Isso que eu ia perguntar, como é que foi o concílio? Muito, eu fiquei muito tensa, muito tensa. Eu estudei. Falei, Senhor amado, porque vem esse peso, querendo ou não querendo, você deve sofrer isso por você ser genro do pastor Bílio, né? Eu sofro isso por ser esposa do pastor Noel. Então, quando eu cheguei lá, ele compunha a banca e ele foi a pessoa que mais me sabatinou. Ele falou assim, eu não vou dar mole para você. Você vai ter que realmente mostrar que você tem essa vocação. Por fim, a pastora Jocenilda falou assim, pastor Noel, chega, ela já está aprovada, chega. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Então, assim, você, na questão de ser mulher, pastora, no caso lá, foi mais tranquilo o processo para você? Você sentiu algum tipo não foi, não. de preconceito? Não preconceito, não, mas... Não foi, não. Não foi, não? Eu vou voltar só um pouquinho. Fica à vontade. Porque é bom contar essa experiência. Na questão do meu chamado, né? Quando nós estávamos com essa igreja antes ainda, né? Eu já estava no seminário. Quando nós estávamos lá em Manilha, apareceu uma moça, uma senhora, o nome dela era Neide, para que nós cuidássemos dela. Ela veio precisando muito de ajuda. O filho dela tinha sido assassinado em Itambi, e de uma forma muito brutal, e ela estava muito mal, e ela chegou para a gente, precisando de ajuda. Essa mulher tinha câncer e tinha HIV. Meu Deus. O bracinho dela era desse tamanhozinho assim. E aí a igreja abraçou aquela mulher. Cada semana um membro da igreja acompanhava ela na quimioterapia, fazendo quimioterapia, e às vezes tarde da noite a gente tinha que levá-la para o hospital. E eu e a Sheila começamos a discipulá-la, acompanhá-la, discipular, até que ela ficou assim muito fraquinha. A gente chegou na casa dela e falou assim, não é possível, de hoje ela não passa, porque ela estava muito mal. E aí naquela semana ela falou assim, eu quero me batizar. E a gente falou assim, então nós vamos fazer o batismo por aspersão, né? Sim. Ela falou, não, eu quero descer as águas. Meu Deus. E a gente falou, meu Deus, e agora? Vamos lá. Aí levamos ela para a gente fez um batismo num sítio, e a Sheila de um lado segurando e eu de outro segurando. E quando nós estávamos descendo na piscina, né, o Espírito Santo falou ao meu coração, foi para isso que eu te chamei, para cuidar de vidas. Amém. Naquele momento, a minha vocação foi confirmada. E aí, quando nós descemos, essa mulher quase não conseguia andar. E quando nós a batizamos, que ela subiu, foi uma experiência. Não tem como você explicar isso, porque é uma experiência. Alguém tirou uma foto, né? E na hora do ato tinha exatamente um clarão sobre nós no momento do batismo dela. E quando nós a levantamos, ela soltou o meu braço, soltou e saiu da piscina como se ela não tivesse nenhuma doença.
nenhuma doença. Depois dali, ela ficou boa, ficou curada do câncer, só que ela também era usuária de drogas. E aí, num determinado momento, ela voltou para as drogas e nós perdemos completamente o contato com ela, porque a igreja lá encerrou. Sim. Nós perdemos o contato com ela. Algum tempo depois, procuraram a gente. A Neide faleceu. Como foi? Ela estava muito mal no hospital e ela ficou dizendo para a irmã que ela precisava confessar todos os erros dela. E a irmã dela dizia assim, era um pior do que o outro. Eu nunca imaginei que a minha irmã passava por isso. E quando ela terminou, ela falou assim, agora eu estou indo para a casa do meu pai, que ele está me convidando. E virou para o canto e dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor, caramba. Então, eu falei assim, essa experiência marcou a minha vida, marcou a minha vocação. E era uma pessoa completamente marginalizada. Sim, né? excluída, né? Excluída. As pessoas não queriam abraçar. Era uma situação muito complicada, né? Mais tarde, nós ficamos sabendo que ela era foragida da polícia. Meu Deus. Porque ela saiu por conta do tratamento do HIV, não voltou nunca mais. E a gente, sempre quando a gente ia ao hospital, ela nunca levava documento e a gente não conseguia entender isso. Mas depois a gente acabou descobrindo que era porque... Sim. Então, a gente abraçou aquela mulher, a gente cuidou daquela mulher. E aí, só o que faz a gente fazer isso realmente é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. E vocês têm uma pegada, assim, eu lembro desse período, né? Vocês ali em Manilha, que começou a juntar uma galera mesmo excluída, né? Sim. Uma galera que não era aceita, né? Pela sociedade, e vocês sempre abraçaram, né? Sim. E isso é muito bonito porque, né, revela a questão de sinalizar o reino, né? De você não olhar quem que você está servindo, né? Isso é um pastoreio, entendeu? Não só pastoreio, né? A gente também... O evangelho. Ser cristão, o evangelho, né? de Jesus é isso. O evangelho genuíno mesmo, ele abraça, né, o pobre, o necessitado, o órfão, né? Aquele que ninguém quer. Né? Isso faz parte. Mas que linda a experiência. Aí você contou essa experiência lá na convenção chamada? Sim. Nossa, foi emocionante. Noel Tissa Batinone em teologia? Sim. Fez a sistemática toda? Sim. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Mas eu lembro, eu tenho uma foto sua, você na sua consagração, né? E aí, né, a igreja toda orando, os pastores ali impondo as mãos e você ajoelhada. Sim, chorando muito. Ficou muito marcada aquela foto. Eu vou te falar o que me fez estar ali naquele momento com toda aquela emoção. Para todos que, não sei se todos sabem, mas tanto Noel quanto eu, a gente é muito transparente e a gente não... Nossa vida pessoal não tem essa coisa da gente fechar, não. Tanto eu quanto ele estamos no segundo casamento. E quando eu me separei do pai da minha filha, eu fui estigmatizada como nunca mais ela vai conseguir ser direcionada para o evangelho, né? Porque era muito difícil, né? Você criar uma filha sozinha, você ficar ali com, né? Eu fiquei, antes de me casar, eu fiquei quase 6 anos, só eu e ela. Então era muito difícil. Ter um recomeço, né? Uma reconstrução, né? Sim, né? Então foi no momento que eu não consegui, né, espiritualmente falando, me manter de pé. Sim. Então nesse período eu tive meu momento de queda. Sim. Então quando Deus me resgatou, né, me colocou de volta para o caminho e logo deixou claro o meu chamado, eu falei: Senhor, só a tua graça. Porque mulher, mãe solteira, no seminário, é muito difícil. Imagino. Infelizmente, a gente pensa que não, mas ainda se tem um preconceito muito grande. Na realidade, né? No dia a dia. Na prática, na vivência, né? Porque às vezes os conceitos são tão bonitos, né? Sim. Não, nós precisamos combater, abraçar, né? As pessoas, não. Mas não tem, não. Quem passa sabe que ainda se tem um preconceito muito grande. Então, e num determinado dia que eu estava assim muito perdida, eu ajoelhei no meu quarto e disse para o Senhor, falei: Senhor, eu quero que o Senhor tome as rédeas da minha vida novamente. Amém. E eu quero uma família,
porque hoje, e eu digo isso, tanto eu quanto Noel falamos sobre isso quando nós vamos palestrar para famílias, que não é porque a gente é divorciado que a gente é a favor do divórcio. O divórcio foi um acidente. Legal. E hoje, com a experiência que eu tenho, com o crescimento que eu tenho, eu digo sem sombra de dúvidas, hoje eu não me separaria. Isso não tem a ver com o meu ex-marido e não tem a ver com o meu casamento atual. Tem a ver com o que hoje eu entendo sobre casamento. Entendi. Né? Então, e eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero um recomeço, eu quero uma família. Né? Então, quando eu estava lá, né, meu pai fez a oração né, de consagração. Eu não abri mão disso. E aí, quando eu estava lá com os pastores impondo as mãos sobre mim, Deus me fez lembrar disso. Que Ele me colocou no caminho novamente, né? Que eu, por mim mesma, eu não conseguiria. Sim. E aí é a graça mesmo de Deus que nos alcança, nos resgata, né? Nos transforma. É a graça transformadora. Sim. Vamos falar um pouquinho disso. Muito legal. Assim, é muito bom ouvir essas histórias, né? Porque às vezes as pessoas estão assistindo, né? Aí, de repente, passando por mesma situação, né? Sim. Muitas mulheres aí, né, solteiras, né, divorciadas, vamos dizer assim, com filhos, criando filhos, e acho que não tem mais como reconstruir, recomeçar uma família, e até dentro da igreja, né, sofrem muito preconceito, né? E não deveriam, né? Não deveriam, e eu até peço aqui em nome da igreja, né, desculpas, né? Se a igreja, né, em algum determinado momento, né, feriu, né, você que está assistindo, está passando por alguma situação dessa, aqueles olhares atravessados, né, que sempre existe, infelizmente, porque a gente trabalha com o ser humano, né, e o ser humano, se ele não for totalmente regenerado, transformado pela graça, ainda tem esses vestígios ainda, né, do velho homem que nem sempre né, floresce. Mas, assim, então dá para ver realmente que a conversão, o chamado, a sua caminhada, né, Deus foi te preparando para onde você está hoje. Na verdade, Ele vai nos preparando, o que eu te falei no início, né, do processo. O processo é muito importante. Ele vai nos dando maturidade, vai nos dando conhecimento, discernimento, para poder saber que realmente a vontade dEle não é. Então, assim, hoje é pastora Helenice. Que legal. E eu sempre disse isso para o Senhor. Senhor, eu quero que através do que o Senhor fez na minha vida, eu encoraje outras mulheres. E eu sempre disse isso, Senhor, eu quero que o Senhor me leve em mais e mais e mais lugares, para que eu possa dizer para essas mulheres que tem jeito sim, que a vida não acabou, né? Que Deus é um Deus de recomeços, que Deus pode sim todas as coisas, né? Que o mundo não acabou, que nós somos amadas do Senhor, né? E o Senhor não vocaciona você no seu estado civil. O Senhor vocaciona pessoas. Né? E eu sempre disse isso. Ou mulheres ou homens. Você me perguntou sobre se a questão pastoral feminino, sim. Hoje nós estamos na Igreja Batista Carioca aqui em Itaboraí, né? Sim. Falo sobre isso agora, a gente vai falar. Pode falar, à vontade. A gente está aqui em Itaboraí. Sim, vocês saíram de Manilha. Nós saímos de Manilha, viemos para Antônio Gomes. E nós estávamos ali no Antônio Gomes 3 anos. Daqui a pouco eu termino sobre a questão do pastoreio feminino. E nós estávamos ali num bairro muito comercial. Sim. Né? Quase centro da cidade, na verdade. E no segundo piso. Então, Deus começou a incomodar a gente a ir para onde as pessoas podiam ter acesso a gente e a gente ter acesso às pessoas. E nós começamos a orar por isso. E no início do ano, a Carla e o Dino, né, falaram com a gente que a igreja deles estavam com um imóvel ali, próximo à Rua 28, Nova Cidade. E nós fomos lá e ficamos apaixonados pelo bairro. Abri a igreja, as crianças já vinham assim. E eu falei, Senhor, é isso. Só que aí tinha a questão de, mas tem um estigma que ali é perigoso, não sei o quê. E aí, na hora, eu falei assim, Jesus podia passar por fora de Samaria e Ele fez questão de passar por dentro.
Verdade. Então, se esse é o Evangelho de Jesus, a gente precisa estar onde as pessoas precisam conhecer Cristo. O Evangelho precisa ir para os piores lugares. Sim, sim. Assim como ele também pode ir para os melhores. Sim. Né? Porque a gente fala desse jeito. Parece que a gente está, né? A gente está, não, assim, todos os lugares, né, precisam de Cristo. Mas esses lugares as pessoas não querem ir. Mas aí por isso que eu ia perguntar a vocês, porque você e o Noel tem uma pegada de igreja local. Sim. Tem uma pegada social. A gente gosta de gente. De se misturar com gente. Sim. E aí, né, vocês ficaram esse período ali na Antônio Gomes, que era realmente um comercial, né? Porque era uma rua que vai para o centro da cidade, muito mercado. E aquilo me incomodou. No segundo andar, né? E quando eu vi que vocês, né, conseguiram esse espaço, vocês fizeram essa transição de localidade, eu falei assim, agora, né, parece que Deus estava preparando vocês ali. Sim, um período de fortalecendo a gente enquanto igreja, sim. Né, para vocês dar um passo mais adiante. Isso é muito legal. E a gente está lá, né? Fomos para lá na Páscoa. E eu vou te falar, eu quero muito que o Senhor nos dê estratégias. Nós estamos buscando estratégias, estamos fazendo evangelismo, bazar solidário para, né, abençoar mesmo a comunidade. E eu espero no Senhor que aquele lugar seja impactado pela presença de Jesus ali através da igreja. Eu creio. Esse é o nosso pensamento. Mas aí voltando na questão do pastoreio feminino. Então, quando nós começamos a igreja, era assim, pastor Noel, a Helenice. Pastor Noel, Helenice. As pessoas tinham dificuldade em falar, a pastora Helenice. Sim. Pastor Helenice, era pastor. Muitas pessoas falavam assim, porque você, como esposa de pastor... E aí o pastor Washington, quando a gente foi conversar com ele, ele falou assim, olha, eu quero um pastoreio do casal. Não vai ser o Noel que vai ser o pastor. O casal vai ser os pastores responsáveis por aquele lugar. Mas ainda assim, ainda tinham as pessoas que falavam assim, não, é porque eu conversei com o pastor Noel e eu queria que... sempre assim, né? Entendi. Do pastor Noel. Mas isso é cultural, né? É cultural. Porque, infelizmente, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda temos uma raiz aí muito patriarcal, né? Sim. Ainda. Uhum. E é muito sorrateiro. Porque eu falo isso para Noel. Hoje ele quebrou, mas de forma inconsciente, às vezes até ele tinha ainda umas... Entendi. Uhum. E é porque está impregnado mesmo, né? Está impregnado. Não só dentro da igreja, né? Na sociedade. Em todo lugar. Em todo lugar. É verdade. Mas isso é engraçado, que eu não tenho dificuldade nenhuma com o meu papel de submissão como esposa. Sim, entendi. Mesmo você tendo o mesmo grau de responsabilidade eclesiástica lá na igreja. Mas quando é algo, às vezes até na igreja mesmo, sim. Se ele me der uma direção, antes dele ser o pastor da igreja, ele é o meu marido. Sim. Né? Então eu não tenho nenhuma dificuldade em me submeter. Né? Isso que eu ia perguntar, porque... são é uma família pastoral, né? Dois pastores. Sim. Né? E aí, como é que vocês lidam com isso, né? No ambiente da igreja, né? Porque é igual, por exemplo, vou dar um exemplo, vai ficar legal aqui o exemplo. É igual quando os pais estão corrigindo o filho. Quando o pai está corrigindo o filho, a mãe tem que ficar... Essa semana eu dei mole, confesso aqui meu pecado diante de todo mundo, diante do YouTube. Já que ele estava corrigindo Laura, eu fui me meter. Aí, Jaqueline, quando eu estiver falando você, por favor, não se mete. Aí eu baixei a cabeça, confessei meu pecado, falei, você está certíssimo, é isso aí. É questão de você trabalhar junto, entendeu? Saber, tem um espaço do outro, respeitando. Sim. E tudo em prol do crescimento da igreja. Nem sempre foi assim. Isso que eu ia perguntar. Não vou romantizar. Sim. Porque... Você gosta assim, agora não, porque... Noel e eu somos completamente diferentes. Eu acho que é por isso que a gente se atraiu mesmo. Completamente diferentes. E muitas vezes, em relação à igreja, ele pensa A e eu penso B, né? E antes era difícil, porque ele tem um posicionamento muito forte de... É isso que eu penso e ponto, né?
E eu tentava, não, vamos tentar pensar por aí e tal. Aí depois a gente falou assim, não, vamos fazer assim, vamos discutir, né, a dialética mesmo, e o que for melhor a gente vai aderir, mesmo que eu abra mão do que eu penso. Sim. E a gente começou pedindo muito ao Senhor para que nos ajudasse. Com certeza. Porque não foi fácil, esse equilíbrio não foi fácil. E aí hoje a gente consegue conversar, dizer assim, que tal isso? Não concordo, mas tudo bem, vamos fazer e vamos ver o que vai dar. Entendi. Muitas coisas dão certo, outras não, e a gente vai lá consertando. Mas ainda hoje, eu vou te falar sobre o dia do pastor. Dia do pastor Batista. Uhum. E aí Noel foi lá e colocou no grupo, que a igreja não se atentou, né, que era dia do pastor. Como ainda a gente não é uma igreja de muitos anos, Sim, né, e tal. Bem recente, né? E vieram muitas pessoas de muitas denominações, né? Não é uma igreja batista como aqui, por exemplo, de anos, né, e tal. Então ainda não tem esse costume. E aí ele colocou lá no grupo, hoje dia do pastor e tal, né? Aí, parabéns, pastor Noel. Que Deus continue abençoando sua vida como pastor. Aí o outro, parabéns, pastor Noel. Aí a minha filha está no grupo. E ela é bem protetora, né, da mãe dela. E ela falou, não, isso não tá certo, não. Aí ela foi lá no grupo, botou assim, parabéns ao dia do pastor. Então, parabéns aos pastores da igreja. Uhum. Principalmente, parabéns para minha mãe, que é uma pastora maravilhosa. Aí eu fui, beijei, mas eu fiquei assim, vendo que aquilo incomodou. Incomodou ela. Né? Gritou aos olhos dela perceber que tinha essa diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, apesar de, claro, o laço sanguíneo, né, e tal, mas eu percebi dela testemunhar que eu sou uma boa pastora para ela. Sim. Que eu quero ser pastora primeiro dentro da minha casa. Legal. Tá, tem esse reconhecimento. Sim, né? Eu quero que as minhas filhas, né, me olhem como referência de mãe, de mulher de Deus, de pastora, né? Com todos os meus defeitos, que eu tenho um montão, né? Mas o reconhecimento da minha filha, que eu acho que aquilo que a gente estava falando, né, em off, sim, é mais difícil o reconhecimento, Jesus falou isso, né, dos seus, né, do que dos de fora. Mas a gente está quebrando aos pouquinhos, e aí no dia do pastor eu tive, né, essa possibilidade de, e a nossa igreja, a gente é muito aberta de falar, né, de desabafar isso. E eu disse que, apesar de ainda hoje ter um preconceito, eu sei quem me chamou. E ele não me chamou por eu ser mulher, ele me chamou por eu ser servo. Amém. Tá com o coração disponível. Quando a gente tem a convicção, né? Sim. Chamado, sim. Essas barreiras são quebradas. Sim. Porque a gente vai servindo, vai fazendo. E aí no pastoreio do casal a gente equilibra, porque não é mestre, né? Essa questão do ensino, né? Não, mas olha só te cortando aqui, desculpa, mas é evidente, muito notório esse equilíbrio entre vocês. Sim. Entendeu? Sim. E acontece de uma forma muito natural. Eu posso falar isso com propriedade, que eu fui aluno de Noel, converso com Noel, e você vê que quando vocês fizeram essa junção, não só familiar, mas também pastoral, elevou, né, a parte dele em relação à igreja, porque você tinha o Noel, a gente viu o Noel como um professor. Sim. Entendeu? E de fato ele é mestre. É mestre. Né? Mas hoje eu olho para o Noel e vejo como um pastor também de igreja local. Muito legal isso. Entendeu? Assim, além de ser mestre, muito bom, por sinal, dos melhores que eu já tive. Mas assim, você vê um pastor de igreja local. E essa junção ajudou muito nesse crescimento dele. E automaticamente, por ele ser mestre, acrescenta em você também. Sim. O conhecimento, como é que fala? A maturidade do conhecimento, do estudo. Sim. Ele está falando aqui em off, né? Pô, vou pregar. Pô, vou tirar uma dúvida com quem? Vou tirar uma dúvida com o pastor Noel. Sim. Próximo. E aí, a gente... Porque o que acontece? Noel foi salvo por Cristo com 33 anos. Eu sou de berço cristão. Então, essa vivência de casa com o evangelho, ele não teve. Entendi. Então, quando a gente casou, que ele passou a vivenciar isso.
né, de orar pelos filhos, né, de fazer uma devocional junto com a família, né, essa parte mesmo, né, cristã. E isso foi dando essa mudando, umedecida, né? Nele. Só uma observação aqui. Se você que não assistiu ainda o episódio do podcast do Pastor Noel, tá lá na nossa primeira temporada. Que isso, então, na segunda temporada. Que lindo. Foi ano passado, foi um dos primeiros lá. Também, ó, tá top demais. Pode você entrar aí. Foi uma aula teológica. Então vai lá, assiste. E a história dele é muito legal. Ele conta a história dele, na trajetória dele. Sim. Então, muito legal. Então, assim, é muito, muito notório mesmo esse crescimento. Tenho certeza em Cristo que vocês vão crescer muito ali naquele bairro. Aquele bairro vai ser impactado ali por vocês. Jesus. Porque tá faltando isso mesmo. A igreja é pra gente. Né, para as pessoas, né, para cuidado, né, servir. Né, e servir com amor, com carinho, Sim. de olhar para o outro, né? E isso é muito bom, e ver esse crescimento de vocês. Você me perguntou antes de começar sobre pregar na frente dele, né? Porque eu falei assim, poxa, você vai preparar um sermão, né? E aí você tem ali, né, seu esposo. Mestre, professor. Sim. Como é que é? E aí fica como se fosse um filho querendo agradar o pai, querendo a aprovação do pai, Sim. né? Uhum. Então, iniciante, meu Deus, eu preciso fazer tudo politicamente correto para agradá-lo, né? E aí foi muito difícil, porque no início eu tinha muito essa necessidade de agradá-lo, de fazer... Às vezes eu terminava de escrever o sermão, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá legal, isso aqui você pode deixar. E eu falava, meu Deus. E aí eu ia lá, mas depois eu falei, não, eu sou Helenice, eu sou um indivíduo, né? Deus fala comigo. Você tem a sua individualidade. Sim, né? Deus fala comigo, eu tenho um direito. Sim, as pessoas falam muito isso, né? Até do equilíbrio que o pastor Rafael falou. É o complemento, aqui. Né? Sim. E aí eu comecei, isso aqui vai ficar, porque foi isso que o Espírito Santo mandou eu colocar aqui e vai ficar isso. Isso aí. E aí eu comecei, né? Aí aí foi quando eu comecei a ter minha própria identidade na pregação. Né? Quinta-feira nós fomos lá, eu fui ministrar no pastor Aécio. Foi uma experiência assim fantástica. Eu sou grata a Deus. Abri uma paráfrase. Quando eu comecei a ler o livro do pastor Ed Renekiewicz, Vivendo com Propósito, aquele livro foi um marco na minha vida. Aquele livro é fantástico. E um amigo de Noel, o pastor Celso, lá de Rio das Ostras, deu um monte de livro para Noel. E aí, quando chegou, me chamou a atenção, eu falei, vou ler esse livro. E esse livro fez toda a diferença na minha vida, porque ele fala muito em você descobrir mesmo o propósito de Deus durante a sua caminhada. Eu li esse livro, na verdade não li ele fisicamente. Eu vi uma live dele. Tem. Ele fez uma live explicando capítulo por capítulo. De 2 horas e pouca, né? Muito bom. Sim, muito bom. Fantástico. Esse livro é fantástico. Realmente. E aí, o livro fala isso, de você ir descobrindo na caminhada, não simplesmente de você querer chegar, né? Às vezes a gente fica fazendo tudo só pela chegada. Sim. E a gente perde os detalhes da caminhada, né? E aí ele fala sobre isso, sobre você ir descobrindo os propósitos de Deus na sua vida, como mãe, no seu trabalho, na sua vocação, né? E uma frase que ele falou assim: nosso espírito, com E minúsculo, precisa estar alinhado ao espírito, com E maiúsculo. E eu comecei a me aprofundar naquilo e eu falei assim, Senhor, eu acho que tem um monte de coisa aqui, tudo fora do lugar, porque eu acho que o meu espírito realmente não está alinhado com o seu. E a partir disso eu comecei, né, a dizer para o Senhor que eu queria, de fato, fazer a vontade dEle. Eu tenho usado uma palavra nas minhas orações, Senhor, eu quero ser como uma pena, eu não quero ter resistência. Se o Senhor quiser me levar para lá, eu vou para cá. Se quiser ficar aqui, eu vou ficar. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, dizer para o Senhor assim, Senhor, eu quero que o Senhor comece a me mostrar tudo em mim que está ruim. Foi muito difícil, porque eu comecei a ver um montão de coisa que eu não conseguia ver. Nós estamos celebrando a recuperação. O Dino e a Carla, que são os nossos coordenadores lá. Até agradecer ao pastor Sullivan por liberá-los para nós.
Queria que ele liberasse para sempre, mas está difícil. E ela passou um vídeo para gente dos gorilas, que todo mundo vê os nossos gorilas acompanhando na gente, e a gente mesmo não consegue ver. E a partir do momento que eu fiz essa oração para o Senhor, e eu disse: Senhor, eu quero realmente que o meu espírito esteja alinhado ao seu. É uma oração até ousada, né? Sim, porque vai te tirar vai te do quebrar. eixo, vai te quebrar. Vai te quebrar. E aí Deus começou a me mostrar um montão de coisas que eu não conseguia ver. E eu comecei: Senhor, eu quero abrir mão disso. Senhor, eu quero abrir mão disso. Foi muito difícil, porque para você estar no centro da vontade de Deus, você tem que renunciar a muita coisa. Sim. Você tem que mudar muita coisa. E isso acaba mexendo em todas as suas relações. Sim. E nem sempre as pessoas de fora, porque como é algo seu com Deus, elas Vão estão prontas a prontos para entender receber. isso. Sim. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu preguei um sermão sobre a vida de Jabes, da oração de Jabes. Da oração de Jabes. E eu pedi ao Senhor que alargasse as minhas fronteiras, as minhas tendas. E foi uma coisa assim, muito junta. E a partir dali... Alinhou o espírito, né? Sim, alinhou completamente. E a partir dali as coisas no meu ministério estão acontecendo de uma forma assim, que eu vejo Deus a partir do meu posicionamento. Né? Você falou uma coisa interessante, eu até passei por essa experiência. É a questão de você querer sempre buscar a aprovação e dentro desse processo, né, de querer obter a aprovação de todos, a gente se perde um pouquinho na nossa identidade. Sim. Né? Você passou por isso aí, Sim. com certeza, em relação a gente começa a ouvir muitos pregadores, então aí você começa a ter os seus pregadores, suas referências preferidas, você começa a pregar o que ele prega, falar do jeito que ele fala, né? Então quando eu comecei a descobrir, falar assim, pô, peraí, cada um tem a sua individualidade. Sim. Deus vai usar cada um conforme ele quer usar. Sim. Se ele me chamou para pregar em determinado momento, porque teve uma vez que eu fui pregar, aí eu falei assim, poxa, quem prega, né, faz umas brincadeiras no meio da pregação, faz umas piadas, fica tão legal, eu gosto. Tentar. Aí eu falei assim, não rola, não é. Se for algo natural, Sim. né, determinado momento da ministração, encaixar, você for um exemplo e tal, beleza, mas assim, aí eu comecei a perceber, cara, não é minha identidade. Não é isso. Aí a questão do alinhar o espírito que você falou, sim. Isso falou muito no meu coração aqui agora, porque quando você está na direção do espírito, de fato, você vai ser aquilo que Deus chama para ser. Você, do jeito que ele vai capacitar. O Rafael daquele jeito para falar. E aqui na igreja nós somos 4 pastores, né? Então, assim, é interessante que é uma pluralidade, uma diversidade, né, total. Muito diferente e assim, notório. E é aquilo que ele falou, né? Você prega para um determinado grupo, que você, né? Que gosta mais do jeito que você prega, o outro prefere o outro, e tá tudo bem, na né? verdade, nós temos 5 pastores aqui, que a Roberta, na verdade, é uma pastora também. Sim. A gente já considera como pastora. Tá faltando o quê para Então, consagrá-la? aí, Roberta. Se quiser, eu vou pedir seu conselho, Roberta. Vai lá na Carioca que a gente pede seu conselho. É muito legal, porque o pastor Billy dá essa liberdade pra gente pregar, pra gente ter a nossa identidade, nossa marca, né, de pregador, né, de ministro do evangelho. Então isso é muito legal. Então a gente está aprendendo na caminhada, no processo, sem pressa de chegar, entendeu? Porque a gente precisa viver os processos. O processo. Eu fiz uma pregação até sobre Naamã, vivendo o processo para alcançar o propósito, né? Porque você precisa de fato passar pelos processos todos até que se cumpra o propósito. Às vezes o propósito nem está lá, está aqui, né, no meio. Aí no mês você vai dizer, pô, já achei. Aí quinta-feira lá no pastor Aécio, eu fiquei... Ó, gente, pregou no pastor Aécio, 4ª Batista de Macaé, top de linha. Não tem noção, foi muito engraçado. Top. Que Vamos mandar um abraço pro pastor Aécio? Um abraço, depois pastorzão. Você manda esse podcast pra ele. Vou mandar para ele. E aí, quando eu subi... Não, aí foi assim, né? Nós estávamos orando e uns irmãos comigo orando. Nós estávamos no monte orando. E aí, eu gosto muito de ir ao monte pela contemplação. Pelo fato de me desligar um pouco da rotina, do celular. Sim. Né?
E só abrindo um parênteses, né? As pessoas têm um preconceito porque foi colocado de forma muito errada essa coisa de eu vou ao monte porque lá Deus vai me responder. Como se o monte... Nada disso. Como se o monte fosse um lugar mais santo. Não, nada disso. Eu vou porque eu gosto da natureza, eu vou porque eu gosto da tranquilidade. Se desligar de tudo. Eu vou por conta dessa coisa de... Chega, eu desligo o telefone, não tem o filho chamando, não tem o vizinho, um barulho alto, né? Não tem, então... Nós fomos ao monte e chegamos lá. Eu costumo dizer que o monte para mim é como se fosse uma terapia em grupo, porque geralmente eu vou com pessoas e chega lá a gente fica batendo papo mais do que hora. Legal. E é muito legal. E aí nós estávamos lá e aí eu falei sobre isso, né, que eu queria que eles orassem pelo meu ministério, né, que pela expansão do meu ministério, que eu quero que o Senhor realmente me leve em lugares para tocar a vida das pessoas, para curar a vida das pessoas através da palavra do Senhor. E eles oraram. Quando eu liguei o telefone, uma mensagem da pastora Monali. Sou a pastora Monali, da igreja, da quarta igreja, e o pastor A.S. Duarte pediu para eu convidar a senhora para vir pregar na conferência de mulheres. Eu falei, Senhor, ali mesmo a perna já ficou assim, né? Aí Noel brincou assim comigo. Eu não estou entendendo. Ela mandou mensagem para mim, eu todo bobo achando que o convite era para mim, era para você. Então, quando eu fui lá, eu vi o amor de Deus com a minha vida. Eu me lembrei daquela menina lá que orou no quarto e pediu para Deus, né, me colocar no caminho. E aí a perninha fazia assim lá em cima e eu falei, Senhor, isso é amor de Deus, né, de estar aqui, é um amor de Deus tão grande com a minha vida, que só Deus que faz essas coisas assim na vida da gente. Eu tive uma experiência agora, eu fui lá no Carlito Paz, né, lá em São Paulo. Sim. Aí eu vi aquela igreja muito grande, né. Aí o pastor Álvaro estava comigo do meu lado, aí eu olhei o pastor Álvaro assim, interessante, né, pastor Álvaro, o tamanho dessa igreja e essas pessoas estão ali pregando, né, e quem sabe um dia a gente vai estar pregando para multidões. Aí eu olhei para ele assim, você crê? Ele falou, claro que eu creio. Então assim, porque às vezes a gente olha... Eu também creio. Porque a gente olha assim, são pessoas que são usadas por Deus, mas que também são pessoas, né, do dia a dia. Sim. Que se colocaram disponíveis ao Senhor. E é Deus que faz a obra. Sim, sim. É Deus que coloca as pessoas, né, em determinados lugares. Não que falando que... eu vi também interessante falando, vão ter pastores que vão ser pastores de igrejas locais, vão ter pastores que vão falar para um público menor, pastores para público maior. Mas, assim, é interessante que Deus que vai colocando... Sim, que vai conduzir. Que vai conduzindo as pessoas. Ele fala assim, para Deus nada é impossível. Sim. Para Deus nada é impossível. Então, quando a gente tem essa convicção, assim, quando eu pego o microfone para falar, para pregar, eu estou falando pelo Espírito. Então, isso faz uma diferença. Porque, assim, quando eu pego o microfone para falar, para pregar no meu espírito, na minha carne, na minha carnalidade, é diferente. Sim. A igreja percebe isso. Percebe, sim. É uma diferença e a gente notória. Sai assim quando isso acontece, porque acontece. A gente sai assim com... Ai, meu Deus. Um vazio, um troço estranho. Não foi bacana, né? E eu tenho essa coisa, né? E eu sempre falo assim... você falou uma coisa antes da gente começar. Se não der o friozinho na barriga... não é de Deus. E eu vou te falar, é com temor e tremor. Todas as vezes que eu vou pregar, parece como se fosse a primeira. Isso aí. Eu fico com aquele receio, com aquele medo. Aí até Noel esse dia falou assim, amor, você sabe que daqui a pouco as pessoas vão achar que isso que você fala é clichê. Porque não é possível que você sinta esse friozinho na barriga. E eu disse para ele assim, eu quero sentir a vida toda. Isso aí. Porque quanto mais eu sentir isso, mais dependente de Deus eu fico. É porque se você não sentir esse nervosismo, né, esse frio na barriga... Você está dominando no seu controle. Como se você tivesse sob o meu controle. E a partir do momento que você está ministrando a palavra, está cantando, está ministrando louvor, você está sendo direcionado pelo Espírito. Sim. É só uma ferramenta. Canal, é só uma ferramenta que Deus vai usar e Ele usa aqueles que estão disponíveis. Verdadeiramente um coração inclinado, voltado para um coração adorador, um coração devoto a Ele, honrando Ele. E aí as coisas vão fluindo. Vão fluir. É uma junção, né, Pastor Rafael? É uma junção de leitura, estudo,
mas de busca, de oração, de entrega, né? Para quem consegue, de jejum, né? Para fortalecer mesmo os nossos músculos espirituais. E faz toda a diferença quando você está com isso em dia. Bom que você trouxe esse assunto aí, que eu vou fazer essa pergunta para você. Como é que é a sua rotina, né, de estudo, devocional? Como é que você consegue conciliar isso? Porque você é pastora, né, e precisa disso. Sim. Não só pastores precisam disso, tá, Sim. gente? Observação aqui, todo crente precisa ter vida com Deus, devocional. Mas no caso seu, assim, você é mãe, né, você também profissional, ainda você trabalha fora. Como é que você faz concilia tudo isso dentro do seu dia? Que 24 horas às vezes parece que é curto, né? É pouco, né? Eu falei isso, falei, gente, eu precisava hoje que o dia tivesse um pouquinho mais de 24 horas essa semana. E eu vou te falar, eu não tenho uma vida organizada. Ainda não consegui chegar nesse nível de organização. Por conta da demanda. Eu tenho uma filha de 5 anos e tenho uma filha de 15. Já bagunça a minha vida toda, porque eu tenho que ter, né, a atenção para a criança que quer brincar, que quer mostrar o desenho, e já para adolescente, que você precisa perceber os sinais, que nem sempre fala, você tem que estar atenta, né? Tenho a casa, que você tem que deixar organizada, tem o salão, aí tem a agenda do consultório do marido, que sou eu que organizo. Tenho o marido para dar atenção, tenho a mim mesma para ter o meu momento, que eu abri mão de muito disso a minha vida toda. E eu tenho aprendido muito, uma coisa que Noel sempre falava assim, né? Antes de você amar para fora, você precisa amar para dentro, porque aí faz sentido amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim. A referência do amor ao outro é o amor que você tem a você mesmo. E eu não conseguia captar exatamente o que era isso. Entendi. Até que eu passei a perceber que eu largava tudo para cuidar de todo mundo e eu comecei a adoecer. Entendi. E agora? Quem é que vai cuidar dessas pessoas e vai cuidar de mim? Porque se eu não estou bem... Então foi quando eu parei e estou colocando em ordem o meu mundo interior. Isso é importante, isso é muito legal. Que aí você vai perceber, né, aquela coisa dos problemas externos ser só a pontinha do iceberg. Realmente, quando você olha para dentro, você vê o mundão lá dentro, que você, caramba, como eu ignorei todas essas emoções, todos esses sentimentos, todos esses compartimentos da alma, como eu ignorei isso há tanto tempo. E eu estou, nesse momento, né, em processo de cura, olhando para dentro, olhando as minhas demandas, né, as minhas dores, as coisas que eu atropelei para cuidar do outro e não cuidei. E isso sendo bem feito, né, esse processo isso vai respingar na sua vida exterior. Sim, nas pessoas, na família, na igreja. Saudável para cuidar das pessoas, né? Mas isso é um ponto muito importante que eu percebo, né, dos pastores, de uma forma geral, agora falando para pastores mesmo, que deixaram isso de lado por muito tempo. Sim. Pastores que não tiram férias, pastores que não têm um hobby, né, uma válvula de escape, né, que a gente fala, um momento para ele sair para fazer alguma coisa. Sim. Eu conversei aqui com o pastor Marcelo Cavalcante, ele falou que um dos hobbies dele que ele gosta muito é assistir futebol americano, ele sabe tudo sobre futebol americano. Eu falei, cara, que legal, né? Eu nunca imaginei, né? Então, mas assim, é muito legal ter isso, além de... Isso é autoconhecimento, autoconhecimento, né? Porque você estando bem... Você vai estar bem para cuidar do outro. Então... É porque aquilo, a Bíblia vai dizer, né? Um cego guiando outro cego. Sim. Vai dar ruim, né? E aí eu comecei a desfrutar da minha companhia, né? Hoje eu gosto de ficar ali com os meus livros, com as minhas leituras, ou na minha caixinha do nada, né? Então, hoje eu estou conseguindo organizar mais, né? Eu passei um tempo com um pouco de dificuldade da leitura por conta dessa demanda. E a Carla, com certeza ela vai assistir,
é um dos meus maiores referenciais em relação à leitura. Rapaz, Carla é demais. Ela Doideira, é demais. Ela é uma máquina para leitura. Vou trazer você aqui, você fazer um podcast, Carla, para você como é que consegue ler tantos livros por ano. E ela começou a me dizer isso, essa coisa da organização da leitura. Desliga o celular. E aí eu comecei. Agora sempre, geralmente de 9 horas da noite a 11 horas da noite, 11h30, às vezes até mais um pouquinho, sem eu telefone. tô lá com os meus 3 livros, né? Hoje a Graça Transformadora, que a gente está lendo junto. Estamos lendo junto um livro aí que Tá. Graça Do pastor Luciano Subirá. Tô lendo Pondo em Ordem Meu Mundo Interior. Não sei a pronúncia certa, porque eu não sou muito boa no inglês. Eu acho que é Gordon MacDonald. Não vou nem tentar. McDonald's, é isso? E O Pequeno Príncipe. Estou lendo essas 3 leituras aí. E essa do Mundo Interior, estou no 3º capítulo ainda, 3º ou 4º capítulo. Uhum. E fala disso, um pastor ativista, cheio de demanda, até que um dia a esposa virou para ele numa tarde e falou assim: ô meu amor, você está tendo tão pouco tempo para os nossos filhos. E aquilo foi suficiente para ele ficar 4 horas direto chorando, sem entender por que ele estava chorando. E aí ele foi perceber, que ele estava com o mundo interior dele todo desorganizado, desordenado. Uhum. Então agora também a Graça Transformadora, eu estou apaixonada. Gente, Graça Transformadora, Luciano Subirá, realmente é um livraço. Fantástico. Eu dei uma parada no capítulo 10. Não, estou quase terminando. Porque eu tô assimilando, e eu comprei um livro novo lá na conferência que eu fui, Enraizados, comecei a ler. Também fala sobre essa questão de você criar raízes, né, no seu interior, para que você possa frutificar e esse fruto, né, permaneça. Muito legal. Então, muito legal o livro, mas isso que eu ia perguntar, essa questão das leituras, né, isso tem ajudado bastante. Tem sim. E aí, sobre essa questão da graça, eu até anotei umas coisas aqui que eu queria... Compartilha com nós. Eu queria falar sobre isso, porque por muito tempo, né, a gente ouviu falar da graça sempre de um extremo ao outro, né? Sempre de um extremo ao outro. E o pastor Luciano Subirá traz essa coisa de você ter a graça salvadora, mas também a graça transformadora e a graça capacitadora. Isso aí, ele vai... Sim. Bota 3 níveis da graça. A partir do momento da salvação, né? Quais os direcionamentos, os estágios que você pode usar? Porque a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu, né, muito tempo assim, o que é graça? Graça é favor imerecido. Ponto. Pô, beleza. Ou seja, não tem problema. É um favor de Deus para a sua vida, tá? Entendi. Para salvação. Né? Mas e a partir disso? O que fazer a partir disso da salvação? O que eu vou fazer com essa graça que me salvou a partir disso? Né? E aí tem essa parceria de agora eu não sou mais escravo do pecado, mas sou dominado pelo Espírito. A partir disso eu posso sim renunciar e a graça vai me capacitar a isso, conduzir, né? Isso aí. E amanhã eu vou pregar na igreja sobre Zaqueu, e lá quinta-feira eu preguei sobre a mulher encurvada. E num determinado momento que Cristo tocou na mulher, a Bíblia fala que ela se endireitou. Não foi Jesus que a endireitou. Quando ele chega na casa de Zaqueu, após conversar com Zaqueu, a Bíblia vai dizer que Zaqueu se levanta e se reposiciona. E isso, a graça te capacita a fazer isso. Entendi. E às vezes a gente fica, né? Não, eu estou salvo, né? E está tudo bem, né? Eu posso pecar porque a graça é favor imerecido, mesmo você pecando, o Senhor vai te amar. Mas os frutos, né? A gente vai ser conhecido pelos nossos frutos. Então a obra ela não procede à salvação, né? Mas precede. Isso aí. Depois que você é salvo, você vai dar esse testemunho de vida. Você vai caminhar, né? Você vai caminhar e as pessoas vão perceber essa nova natureza, assim, né? De vida através dos frutos. Até anotei, né? Que em 1 Pedro diz assim, 1:10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Não é Cristo que vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, né? Interessante que o Fábio também dá uma margem para a gente poder falar que a graça Jesus nos chamou, nos salvou pela fé e pela sua graça. Mas a parte da santificação,
O processo é contigo. Sim. Deus não vai descer um anjo para fazer para você o que você precisa fazer. Sim. Entendeu? Então você precisa ter o temor, a responsabilidade agora de uma nova vida. Sim. Então isso é o Luciano Subirá foi fazendo essa construção. Foi. E assim, quando a gente fala de graça, né, a gente pensa na nova aliança. Uhum. Não, porque agora através de Jesus, nova aliança, a graça veio, tal, mas a graça ele vai construindo desde o Éden. Sim. O que eu achei sensacional no Sim. livro foi isso, que vai construindo desde o Éden, né? Não era a palavra, não era, mas Deus é gracioso desde depois na arca, né? Depois na arca, então assim é um livraço, fica a indicação. Fica assim. Vamos colocar no link aí na descrição, né? O produção, o link do livro. Muito legal. O pessoal comprar, muito legal, bom. Muito legal. E você está lendo Pequeno Príncipe. Nossa, que salada boa, hein? Que mistura boa. Do Pequeno Príncipe, a Sheila sempre me indicou, né? Porque a Sheila, ela vende livros, é uma autodidata. Tudo que você puder sugar dela em relação à teologia e outros assuntos. E ela sempre fica assim, reverenda, você já leu isso? Ó, lê. Lê. Você já ouviu isso? Hoje a gente vindo para cá, ela falou de um filósofo que está em alta aí, mas eu às vezes sou meio analfabeta. Quem é, Sheila? Leandro Carnal. Leandro Carnal, conheço. Então, eu já vi, mas nunca assisti nada dele. Ela, você tem que assistir, vou te mandar uns links para você assistir. Então, ela sempre falou isso para mim, você precisa ler O Príncipe e o outro de Maquiavel, O Príncipe. E ela fala, você precisa ler. Isso é bom demais, né? Quando Deus bota pessoas assim ao nosso redor, né? Sim. Esse aqui também, a produção, David, a gente fica trocando mensagem direto. Pô, cara, olha o que fulano de tal tá falando. Isso é muito legal. E aí, o Pequeno Príncipe está me chamando a atenção dessa singeleza das pequenas coisas que a criança traz e a gente na vida adulta, com essa rotina, com esse sistema, né? A gente vai perdendo esses detalhes, né? E o Pequeno Príncipe faz você retomar essa visão, né, para o mundo e ver a delicadeza de um pôr do sol, da flor e nos detalhes você parar e perceber que isso também faz parte do seu dia, né? E a gente como crente entender que isso faz parte da criação de Deus, os detalhes, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Sim, e a gente passa, a gente não vive a vida. Um vai completando o outro, né? O livro. Um vai completando o outro, porque aí você não vive, você fica, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar o colégio, eu tenho que dar comida, e aí a vida passou, as crianças cresceram e você... Já foi. Não, eu vi uma pessoa falando que a gente não vive, a gente sobrevive. Sim. Né? A gente sobrevive, a gente trabalha para sobreviver. Então a gente não pega esses detalhes. Mas assim, o nosso tempo, né? É um tempo muito, assim, em relação à questão de detalhes, que cobra muita gente, porque a gente, na verdade, fica sem tempo, né? É muita correria. Só que a gente precisa ter essa disciplina de parar, né, e contemplar, de ir para um monte, contemplar a natureza, contemplar a Deus. Lembra quando Jesus falou que o sábado foi criado para nós, não nós para o sábado, né? Sim. Então, a gente faz isso, a gente deixa o dia, a noite, escravizar a gente, sendo que eles precisam ser nossos servos, não a gente ser servo deles, né? Isso faz toda a diferença. A gente vai invertendo as coisas. Não, e engraçado quando você tenta fazer algumas coisas fora disso, dessa rotina que o mundo impõe. O sistema impõe. Sim. Você olha assim, as pessoas te olham diferente. Olha, isso, esse cara tá ficando maluco. Sim. Esse cara consegue fazer no isso. No meio da semana, pegar sua esposa e dizer, vamos dar um passeio. Não, assim, como é que você consegue fazer tudo isso? Você consegue fazer devocional, consegue fazer... Pô, você consegue fazer atividade física, você precisa, né, ter um tempo para você. Sim. Então, eu tenho. É possível, gente. Não. É possível. Tudo é o que? Organização e disciplina. Sim. Vou chegar lá, mas assim, mesmo ainda na desorganização, eu estou conseguindo, mas a partir desse momento que eu disse assim, do espírito, eu comecei a... Não, isso aqui vai ser o tempo, isso aqui eu não vou abrir mão, essa rotina da leitura, eu me esforço para ler. Tem dificuldade, né? Um capítulo por noite, de cada um. Né? Entendi. E o da Graça Transformadora, o capítulo dele é bem grande. É grande, que vai construindo todo o pensamento. Mas isso é importante. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de leitura também.
Muita dificuldade. Eu só funciono na parte da manhã. Porque Pra lá mim à noite. Laura Pra mim à noite. tá dormindo, entendeu? Eu consigo ler um pouquinho, consigo estudar, fazer meu devocional. Mas isso sim é notório no nosso dia, quando a gente não faz uma boa devocional, né? Ou você faz à noite, né? Tudo bem. Mas quando a gente parece que fica desconectado com o espírito. Sim. Né? Minha devocional mesmo de manhã. Antes de tudo, né? E às vezes durante o dia eu falo para as crianças. Mastigando, né? Eu falo assim para as crianças, elas já sabem. Mamãe vai orar. Aí fecha a porta do quarto, elas não me chamam. Aí foi engraçado que Noel ficou em casa esse tempo, porque meu sogro ficou doente e aí deram licença para ele. Aí eu tô lá, né? No meu momento, no meu momentaço com Deus lá no meu quarto. Me derramando lá, chorando. Aí tô escutando assim, ele tava na cozinha assim, próximo ao meu quarto. O que tá acontecendo? O que eu fiz? O que tá acontecendo? Ué, gente, o que aconteceu? Aí ele disse, amor, só depois que eu fui entender que você estava orando. Mas eu tenho, isso eu não abro mão, né, de ter, porque só com Deus mesmo que a gente consegue não ter máscara, né, se rasgar. Ser rasgado. E dizer que a gente é, realmente. Sim, dizer para o Senhor, ai, Senhor, isso aqui, ó, tá azucrinando a minha cabeça, isso aqui tá me deixando preocupada, isso aqui me deixou chateada, né, me ajude a lidar com isso. Sobre essa questão de você estar indo para vários lugares, né, Senhor, por favor, não deixa a vaidade tomar conta do meu coração. Isso é importantíssimo. Né? Me ajude a continuar sendo serva. E a irmã que me chamou para levar uma palavra na igreja dela, no outubro, é o mesmo amor e a mesma dedicação que eu tenho para essa irmãzinha, que vai mesmo da Assembleia de Deus, ali perto da minha casa, uma igreja humilde. Da mesma forma que eu me preparo para ir, como fui lá quinta-feira, não tem diferença nenhuma. Isso é legal. E eu peço ao Senhor, Senhor, me mantenha dessa forma. É essencial, porque a partir do momento que você tem um microfone na mão, você tem poder, né? Sim. Vamos dizer isso, né? Muita gente tem medo de microfone, né? Que tem vergonha. E tem muita gente que se deixa levar pela vaidade, né? Que é a parte humana, né? Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter muito devoto ao Senhor, realmente muito entregue. E eu não ignoro isso, porque nós somos humanos. Sim. A natureza pecaminosa está aqui, né? Então pode ser que em algum momento ela me dê uma rasteira, e me derrube. Então, pensando nisso, eu sempre fico pedindo isso ao Senhor. É o temor, né? Sim. Temor. Né? E eu percebo nessa geração, vou falar um pouquinho sobre reino, sobre igreja, né? No contexto agora de igreja, é muito, às vezes é perceptível, né? Essa questão de profundidade, né? Vamos dizer assim, uma espiritualidade muito superficial. Tem faltado essa devocional, essa santificação, né? Entender que eu preciso desse processo, eu preciso ser moído. Faz a diferença. Faz, total. Isso faz, você sente a diferença na igreja quando você consegue trazer a igreja para isso, para viver isso. Quando você incentiva a igreja, quando, né, eu vou dar o testemunho da Sheila que está aqui, você me autoriza. E nós congregávamos lá, né, em Manilha. Sim. E em algum momento a nossa aliança foi quebrada, né? Nós tivemos alguns problemas e nós continuamos caminhando como irmãos em Cristo, porém distantes. Sim. Né? Mas de um tempo para cá eu tenho pedido ao Senhor para que nos dê a oportunidade de refazer, de recomeçar. E Ele nos deu a oportunidade de refazer essa aliança. Nós estamos caminhando juntas novamente. Tchau. E ela disse assim para mim, nossa, como está fazendo diferença para mim ter alguém do meu lado que me ajude a trilhar esse caminho da devocional. E ela falou assim, eu estou tendo prazer novamente na leitura da palavra, coisa que eu tinha perdido, de perder o sono de madrugada e começar a orar.
E ela está dizendo assim, eu estou vivendo experiências com Deus que há muito tempo eu não vivia. Então, eu posso dizer de algo que está acontecendo perto de mim. Sim, Como faz diferença quando o cristão, né, se submete ao tratamento do Senhor, né? Essa questão do pastoreio e hoje, o Rafael, não sei se você passa por isso aqui, na nossa época tinha essa coisa de querer ser pastoreado, sim, né? ser submisso mesmo a... Sim, de fazer, de ser importante, dividir alguma coisa com o seu pastor para que ele te dê uma direção, não colocando o pastor como pedestal, como cara, superior, não, mas alguém que está ali, né, justamente para essa função de isso, cuidar, para direcionar, para cuidar, né? Então, quando a ovelha se permite isso, né, como a Sheila está se permitindo nesse momento, né, de ser pastoreada, quando a igreja se permite isso, ir na direção que o pastor está levando, e se esse pastor está sob a direção do Espírito, faz toda a diferença. Você sente essa diferença na igreja, no culto, né? Na celebração. E vou te falar, assim, eu tenho percebido duas situações em relação a isso. A primeira é que as pessoas da igreja local, elas são pastoreadas por vários pastores, mas elas não se submetem ao pastor local. Isso que eu ia falar, menos pelo pastor da igreja. Entendeu? Porque a gente tem tanta informação hoje, tanto acesso. Sim. Porque eu assisto isso. Eu fico me alimentando a semana toda de Hernando Dias Lopes, de Augusto Nicodemos. Tô falando dos pastores que eu conheço, que eu gosto, tá, gente? Douglas Gonçalves. A gente escuta todo mundo, mas chega domingo para ver o seu pastor, a gente tem dificuldade de ficar 40 minutos, 20 minutos para assistir ele. Você está entendendo? Então, tem se perdido um pouquinho essa essência, né, do pastoreio e a ovelha, vamos dizer assim, por causa também dessa questão da informação. E, em segundo lugar, essa questão também da devocional. Sim. Porque quando a gente fala de devocional, vida com Deus, você fala assim, eu acordei de madrugada e vou orar. Para um cristão isso deveria ser normal. Isso. Deveria ser natural, uma coisa orgânica, né? Sim. A gente fala agora, a palavra bonita que eu aprendi, é uma coisa orgânica. Mas assim, aí você fala assim, caramba. E aí às vezes as pessoas estão ao teu redor, você chega e você vê uma pessoa fazendo alguma coisa diferente, que deveria ser natural, você fica assustada. Sim. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa chega na igreja, ajoelha para orar. Quando ela chega na igreja... Está querendo se mostrar, só gente, pode. Olha só, a gente está querendo aparecer. Está querendo ser mais santo que os outros. Então, mas assim, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que ela tem uma vida com Deus, cara. Sim. Só que aquilo ali deveria ser natural também para mim. Não só olhar criticando, mas assim, eu também poderia fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, são coisas que deveriam ser rotineiras, que muitas vezes a gente mesmo, tô falando você, às vezes a gente faz assim, poxa, caramba, foi tão gostoso, foi tão bom. Sim. Esse dia eu parei para ouvir uma música e botei lá no Spotify, repetir. Deixei aquela música fluindo, fui assim, contemplando mesmo a letra, eu fui assim, caramba, fui sentindo a presença de Deus, algo assim tão legal, tão gostoso. E aí, quando a gente tem esses momentos, aí a gente volta à essência do que é ser cristão, do Evangelho. Aí a gente entende que a gente tem um pastor, que a gente tem uma igreja, que a gente tem o Cristo, que é a cabeça da igreja, que a gente precisa ser submisso à nossa liderança, que eu preciso ser um cooperador do reino, que eu preciso ser dizimista, ofertante para o reino crescer. Então as coisas que são essenciais voltam à tona. Sim. Né? A Kênia falou algo aqui ontem que marcou muito. A gente teve um encontro de adoradores aqui ontem, Ministério do Louvor, e ela falou assim, a Kênia Campos, o essencial é imutável, cara. Não muda. Sim. O que muda é você. A gente. A gente que... A fonte está ali, a gente que tá para de beber. Aí eu falei assim, cara... E ela falou umas coisas assim, referente ao Ministério do Louvor, de adoração, que a gente tá cansado de ouvir. Mas que a gente precisa ser martelado, igual o povo lá, né, no deserto precisava ser lembrado. Eu tirei vocês do Egito. Então a gente precisa ser relembrado de coisas que são essenciais. Então eu tenho sentido isso na igreja, não só aqui na CIB, mas de uma forma geral no contexto da igreja brasileira. Em relação a isso. Parece que aquilo que você falou de ser orgânico, parece que a gente está remando contra a correnteza. E não era para ser. Deveria ser fluir.
Exato. Igual tá descendo do bote de raft, né? Sim. Vamos descer, quanto mais rápido. Poxa, já pensou se todo mundo tivesse. Às vezes, quando cai um, a gente pega, joga um bote novo. Como se fosse aquele raft, né? Mas não tá. Não tá. Parece que você realmente está indo contra. As pessoas. O que está acontecendo com você? Tá se achando crente? Isso aí, ainda fazem piada, né? Isso! Aí quando, por exemplo, fomos sinalizando o reino aqui, né? E eu falei assim, hoje tô tão seguro dentro do texto que eu vou falar, Deus colocou comigo no meu espírito, que eu não vou nem levar esbolso. Eita, cheguei nesse nível ainda não. Quem sabe um dia eu chego. Tava assim, muito assim, porque eu tive uma experiência. Né? E aí, quando eu falei, eu até postei no nosso canal no YouTube sinalizando. Quando eu falei assim, a gente está muito preocupado. Do bar, do bar. Você mandou pra mim, mas eu não consegui ainda assistir. Então, assista, por favor. Vou assistir sim. Quando ele fala assim, a gente está tão preocupado com os detalhes. Eu tô aqui, tô preocupado. Pô, peraí, isso aqui tem que ficar aqui, isso aqui tem que ficar aqui, a posição, esse aqui. David tá botando toda hora ali, eu tô vendo aqui. A gente está tão preocupado com os detalhes ao nosso redor que a gente esquece o espírito da presença de Deus. Da dependência. Então a gente fica vindo para a igreja para a gente poder cultuar no automático. Isso aí que eu falei. A gente não vem assim na dependência do espírito. Igual esse dia faltou luz na igreja. A igreja continua cantando, cara. Continua adorando. Não é o microfone, o som. A gente está engessado, né? Se sair alguma coisa fora daquilo que a gente programou, a gente já não sabe lidar. Então a gente precisa deixar o espírito. Né, eu tenho aprendido muito isso com até o próprio Luciano Subirá, nas leituras que tem feito sobre, né, com os livros dele. A gente dá essa liberdade para o Espírito Santo. Sim. Dá essa liberdade. A gente está muito engessado. Tem uma liturgia de culto, tem uma organização de culto, tem isso aqui. Não estou falando também para não ter ordem e organização. Porque a própria Bíblia vai dizer que tem uma sequência no culto, né? Isso não é o foco. Né? Isso aí, porque a gente espreme os detalhes. Isso é secundário, né? Isso é secundário. Se a gente aqui, se a gente se pegasse aqui aos detalhes, né, de fazer o podcast com a melhor qualidade, a gente não vai fazer. Sim. Porque o microfone não é da melhor qualidade, a câmera é celular, a gente não tem câmera profissional. Então, assim, a gente resolveu fazer o seguinte, cara, qual é o propósito? O propósito é a gente edificar vidas. Expandir reino. E expandir reino, e é honrar legados, é trazer pessoas que edificam. É esse o chamado, é esse o propósito? Então vamos continuar. Que os recursos vão vir naturalmente. Sim. Só que a gente precisa fazer. Não é igual você tem crescido, tem pregado, e Deus tem te levado para vários lugares porque tem percebido em você, né, uma serva fiel, uma pessoa que tem devocional, que tem raiz com Ele. Sim. Então, assim, eu tenho tentado. Isso. Né? Por mais que a gente sempre tem que colocar. Tem dias que é difícil, né? Tem dia que você fica ali numa briga do espírito com a carne, você fica, como diz, a carne é malandra, né? E fica querendo te levar para os lados assim que vão te distanciar realmente do Espírito Santo. É verdade. Né? E você fica. E pastor passa isso também, tá, gente? Passa. Tem dia que a gente não consegue ler a Bíblia, né? Tem dia que a gente não consegue orar. Tem dias que a gente não consegue. Mas isso não pode ser uma constância, porque senão, de fato, a gente morre, né? Espiritualmente. Eu falo aqui na igreja, o pessoal fala assim, o pecado, essa inconstância é um acidente. É uma pedra, você tropeça. Isso. Mas se você ficar deitado, caído... Já era. Você tem que se levantar, é um acidente. É isso. Todo mundo, em um determinado momento da vida, vai tropeçar, vai cair, vai pecar. Então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente também não queira também um nível de santidade, né, que a gente só vai realmente ter no céu. No céu. Né? Corpo glorificado. Corpo glorificado. Então a gente precisa ser vigilante e precisa ser. E tudo isso tá, eu acho assim, vou bater de novo o martelo sobre isso aqui, está na devocional. Sim. O seu tempo com Deus de qualidade. Faz diferença. Faz toda a diferença. Então, você igual o casal, né? Quando ele tem esse tempo de qualidade. Né? O casamento voa. Isso. Faz toda a diferença. Igual com Laura. Quando eu paro com Laura, que eu largo o telefone de lado e dou atenção para minha filha, estou ali 100%. Aí eu rolo com ela, eu brinco com ela, eu gravo vídeo com ela, eu brinco de boneca com ela, eu pinto com ela. Ela pinta e borda comigo. Então, assim, é um tempo de qualidade. Quanto mais tempo de qualidade você dá para as coisas saudáveis na sua vida, isso vai refletir na sua própria vida, primeiro, né? Quem precisa se amar, e vai refletir no outro. Na igreja, nas pessoas. Isso eu estou falando aqui, parece até coisa de psicólogo, de coisa não, autoajuda, não, gente, é bíblico. É bíblico e é básico.
É bíblico, é básico, mas as pessoas precisam ouvir. Isso. É a essência da vida cristã. Da vida cristã. Não, Jesus fazia isso, né? Jesus tinha os momentos dele, né? Desse momento dele com o Pai, né? Sim. De se retirar para orar. Vou ter que fazer aqui a propaganda de novo. Você viu The Chosen? Não. Seriado? Não. Gente, vê The Chosen. Gente, vejam The Chosen. Não sei nem falar, não sei se mesmo, produção. The Chosen. É o Escolhidos. É muito bom. E no The Chosen... Quantas temporadas? São 2. Tá indo pra terceira. E nesse seriado, ele mostra realmente Jesus humano, né, no dia a dia. Quando mostra lá o milagre da transformação do vinho, da água pro vinho, gente, mostra Jesus dançando com os discípulos, vivendo aquela alegria ali do casamento. Isso. Que legal. Sensacional. Aí depois mostra Jesus se retirando para orar, para ter convívio, contato com o Pai, com o Espírito dele. Então, assim. Aí a gente fica pensando, pô, o cara era o próprio Deus encarnado. Precisava disso, podia ficar orando. Aí a gente, né? Tem dificuldade. Pecador pra caramba, né? Cheio de mazelas. E a gente fica aí todo bonitão, achando que a gente não precisa desse momento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente poder já ir pro final. Em toda a sua trajetória, né, até hoje, assim, aqui hoje, você, né, dentro da sua maturidade, do seu crescimento espiritual, teve algum momento dentro dessa caminhada que você pensou em desistir? Algum momento assim, porque você falou que teve depressão, né? Mas falou assim, sei lá, eu vou largar tudo, teve algum momento assim específico? Eu acho que nesse momento da depressão foi punk mesmo, né? De você não conseguir parar de chorar e não entender de onde vem aquele choro, aquela dor na alma realmente. Mas eu acho que isso acontece de vez em quando, né? Na caminhada pastoral, né? Porque às vezes você fica querendo ter o controle e quando você vê as coisas saindo do controle, aí você fica assim, ai meu Deus, não quero isso pra minha vida não, Senhor. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Será que até quando a gente tem que ficar repetindo as mesmas coisas, falando, sabe? Aí você fala assim, meu Deus, a gente fala isso acho que quase todos os dias, e aí a pessoa vai e faz diferente e tal. Aí na vida pastoral isso às vezes é cansativo. É cansativo. Mas aí depois você lembra, não, você foi chamado para isso. Isso já está intrínseco, não tem como você abrir mão, faz parte de você, né? E aí a gente vai lá, o Senhor renova as nossas forças, né? E a gente continua. Mas é isso, vida cristã eu acho que não tem como a gente desistir, né? Eu não tenho. Mesmo quando eu tive esses meus momentos um pouquinho afastado, você que é salvo por Jesus, onde você estiver, Ele te traz de volta. Ele está ali, você não faz parte desse lugar. Né? Não. E eu nesse momento, né, quando eu fui para o fundo do poço, né, eu vivi algo na minha vida que quando eu me vi naquela situação, eu falei, Senhor, daqui não tem mais para onde ir, eu preciso ser resgatado. Né? E aí foi quando o Senhor realmente falou, não, vem cá, você é minha, né? E me resgatou. Porque se eu continuasse ali, eu não sei se eu teria caminho de volta, né? Apesar que sempre tem, porque Cristo sempre nos pega nos piores abismos, né? Mas olhando para mim como serva, filha de crentes, né? Família cristã, olhar onde eu estava, eu falei, não, isso não é. E aí foi quando o Senhor realmente me resgatou. E pensando para frente, para o futuro, tá até falando com você em off aqui, né? Sua filha agora pregando, seguindo o caminho aí da mãe. Pequena prodígio. Que legal, isso deve ser uma alegria, né? Ela foi, a Emily, traz ela um dia para falar para você. Para adolescentes. Legal, para você bater um papo com ela. Ela não é porque é mãe não, tá, gente? Porque eu sou uma mãe muito consciente. Quando tá errado eu falo, né? Eu chamo atenção. Mas ela é uma menina fantástica. Eu tenho um amigo, Marquinho, que ele falava assim, essa menina não é criança não, essa menina é uma anã. Porque ela sempre teve uma mente assim, e acabou por conta da questão do divórcio e tal, infelizmente amadurecendo muito rápido. Mas ela com 10 anos ela falou, eu quero me batizar.
E eu falei assim, você tem certeza, filha, que você quer se batizar? Por que você quer se batizar? Mãe, eu quero me batizar porque Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E aí o pai, não, Helenice, provavelmente ele vai assistir, o Márcio mandar um abraço para ele. Hoje ele e a esposa congregam na congregacional, são membros da congregacional. Legal. E ele falou, não, Helenice, é muito nova, eu não concordo e tal. Aí eu falei, Márcio, não tem jeito, é a fé Declarou, dela. é a fé, é né? individual, E hoje, depois que passou, ele até pediu perdão a ela, né, que ele realmente estava equivocado. Foi a coisa mais linda o batismo dela. E aí depois ela começou, e ela fica assim, mãe, olha que ideia. Aí me passa assim algumas ideias e fica ouvindo algumas coisas. E aí agora ela está desenvolvendo, né, o ministério dela na dança. Toca carrom na igreja, canta no Ministério de Adoração. Legal. E aí a Sheila era líder dos adolescentes lá, junto com o Vinícius, e ela chegou um tempo, ela falou assim, vou convidar você para trazer a palavra no próximo encontro. Eu falei, mas meu Deus, olhou a vocação da mãe, agora está olhando a vocação da filha. E aí Legal. eu falei, meu Deus do céu, e agora? E ela quis pegar sobre a conversão de Paulo, né? Boba não. Bom. Aí ela foi, escreveu. Mas foi uma benção. Eu cheguei no final para não deixá-la constrangida, Sim, né? uhum. Mas a gente ficou escondidinha, nem sei se ela sabe disso, na parede ouvindo, eu e o pai. E aí, quando ela terminou, nós entramos, porque a gente, apesar de separados, a gente tenta ter uma parceria e uma cumplicidade na paternidade, né? Na maternidade. A gente, mesmo lá, eu digo para ela, as maiores autoridades da sua vida sou eu e seu pai, o que ele disser é regra, eu não vou passar por cima, e o que eu disser é regra, e a gente tenta essa parceria, e sempre que a gente pode, a gente está junto. Ela está se preparando para fazer um concurso de militar, acho que ela vai desistir, não sei se vai, mas aí no primeiro nós fomos juntos, os dois, ficamos lá. Legal. Durante 5 horas esperando ela lá no final, lá na rua, né, ela fazer o concurso. Então a gente tenta sempre estar junto. Legal. E aí hoje vai ser hoje é sábado, é isso. Hoje vai ser essa experiência dela lá, numa igreja nova que ela não conhece, vai falar sobre o filho pródigo. Legal. Show, vai ser benção, vai ser benção. Emily Santos, quem Emily quiser. Santos. Guarda esse nome, gente. Guarda esse nome. Legal, mas para você, em relação ao futuro, né, o que você tem assim pensado, pedindo direção ao Senhor, porque para frente, agora vocês numa comunidade bem carente, bem grande, que eu conheço bem ali, Nova Cidade. E o que vocês estão pensando ali para a expansão? Então, nós começamos... na primeira semana, aconteceu uma coisa assim, muito inusitada. A igreja encheu de crianças. E pasme você, nós não temos um ministério infantil na nossa igreja. As pessoas que estão lá... dizem, a gente pode ajudar, a gente fica e tal, mas essa não é a nossa vocação, né? Então nós ainda não temos um ministério infantil, e é uma das causas que mais eu derramo lágrimas aos pés do Senhor, pedindo para que Deus ou capacite alguém de lá, ou mande alguém para a gente. E aí, infelizmente, nós não temos esse ministério. Passaram algumas semanas, as crianças sumiram. E aquilo está aqui no meu coração, sabe? E eu comecei a orar para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor mandou a gente para lá. O que está acontecendo? Deus, cadê as crianças? Cadê os adolescentes que estavam vindo e tal? E eu tenho a impressão que Deus está dando uma arrumada na casa porque a gente mudou. Sabe quando você se muda? Sim. E está tudo fora do lugar ainda. Tá adaptando. Sim, que você não chama ninguém para ir na sua casa, porque sua casa está desorganizada ainda. Então eu sinto que nós ainda estamos nos organizando por conta da mudança, né? Mas essa semana que passou foi uma família do bairro, né? Foi até porque estava precisando de ajuda com uma cesta básica, mas foi
tudo arrumadinho. E a menininha, quando viu a sala infantil, falou: mamãe, eu vou lá ficar com as crianças. Eu falei: ai, Senhor, obrigada. E eles assistiram o culto. E depois ela falou assim, me chamou e falou assim: pastora, vocês explicam tão bem a Bíblia, a gente vai voltar domingo. E aí eu saí de lá assim, sabe, com o coração regozijante no Senhor. E eu sei que Deus vai fazer, sim. Amém. E aí a gente começou o CR, nós tivemos um irmão, né, da nossa igreja, que é dependente químico, e ele teve, depois de quase um ano, uma recaída. Sim. E aí, quando ele teve essa recaída, eu falei: é agora, a gente precisa do CR, né? Que o Celebrando a Recuperação é para todos os tipos de vícios, pulsões, né? E aí nós começamos, e ali eu falei, porque na nossa primeira celebração, nós tivemos 4 pessoas alcoolizadas na celebração de manhã. E aí eu falei: Senhor, que seja através do Celebrando. Então, antes que a gente comece a ser líder do Celebrando, você precisa passar pelo Celebrando. Sim. E hoje 90% da igreja está passando pelo Celebrando, inclusive eu e o pastor Noel. Show. Né? Então, eu quero acreditar que depois disso a gente vai abraçar essa comunidade. Né? Vão estar mais capacitados e preparados, né? Sim. Projetos sociais que a gente tem, né, vontade de colocar lá um jiu-jitsu, uma ginástica para idosos, mas elevar o nível espiritual, né, das pessoas mesmo, de conhecer Jesus. E o próprio testemunho, né, da mulher falando, né, vocês chegaram ali, com certeza, em questão do nível também intelectual em relação ao estudo da palavra. Sim, é isso que eu ia dizer. Seriedade, isso, né? Que eu ia dizer. Elevando o nível espiritual, não somente nessa questão da vida cristã. Sim. Mesmo, não, né? Entendendo o homem como todo e crescendo, elevando o nível dele, né? Para a questão do estudo, né? Então, eu quero acreditar, mas não é fácil. Não. Quando você vai para uma comunidade dessa, você tem muito trabalho. Muito trabalho. E ontem mesmo eu estava orando, eu vou confessar uma coisa para você. Eu estava orando e estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu confesso que eu me sinto completamente impotente diante daquela comunidade. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu não sei por onde começar. Eu não sei como fazer. Mas se foi o Senhor que nos levou para ali, e disso a gente não tem dúvida, é o Senhor que vai nos capacitar, nos dar estratégia, enviar pessoas, né? A gente está ali no aluguel, mas com o propósito de compra. Sim. Então, vocês foram lá, muito obrigada, né, no almoço. Domingo que vem, sem ser esse agora, o outro vai ter feijoada. Opa! Gente, ó, vai lá. Rua Laerte Ferreira, 633. E a gente está começando esse trabalho para, em nome de Jesus, daqui a um ano, dar entrada e comprar aquele imóvel ali. Esse é o nosso plano. Sim. Se é do Senhor, porque quando você está implantando uma igreja... o pastor Rick Warren fala muito disso, que ele foi para vários e vários lugares até onde de fato hoje é a igreja, né? Passou por muitos endereços. Nós já passamos por 4 em 5 anos de igreja. Então, esse é o nosso projeto, que seja lá, mas eu não sei. Mas eu quero dizer para o Senhor, né, para que todos ouçam, enquanto nós estivermos ali, que a gente seja a luz de Cristo ali naquele lugar. Glória a Deus. E é isso. Se tiver alguém aí do Ministério Infantil, empresta lá pra gente. Não, e isso que eu ia falar também. A gente está aí como igreja, como segunda igreja Batista Bahia também, se precisar de ajuda. A gente está... Eu lembro que quando vocês estavam ali na Antônio Gomes, em relação... Pegou de teatro, ajuda com vocês. Você pediu ajuda do teatro, a questão das roupas. Mas eu fui lá um dia também ajudar na questão da live, né? Eu falei, Noel, tá muito ruim esse negócio. Tá. Noel, não dá pra entender nada que você fala, tá muito ruim. A gente como se fosse especialista no assunto, né? A gente aqui, vamos fazer. Aí eu fui lá, comprei um aparelho, uma peça, levei. E hoje, sim, vocês estão já no Facebook, estão no YouTube, chique. Legal. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você sobre isso que você está falando, porque para você eu posso dizer, porque você se colocou à disposição, né, como pastor, colocou a sua igreja disponível para a gente. Mas é muito contraditório quando se fala de reino, né, e igreja local. É muito contraditório. Me dá uma tristeza, como serva, como pastora, de
eu acho que Cristo olha e fala assim, caramba, como diz Noel, não entenderam nada, né? Porque essa parceria entre igreja, você talvez numericamente pode perder alguém, sim, mas o reino vai ganhar. Então eu não consigo entender, né, como você tem uma igreja que você quer, a cada vez que a sua fique mais cheia, e o seu irmão, seu amigo, pastor do lado, precisando lá de alguma coisa. Às vezes você tem 20 microfones, vou dar um exemplo, e lá tem um, você não pode chegar aqui, ó, toma aqui. É reino, né? Então eu fico pensando assim, quando eu falo essa questão do ministério infantil, né? Eu fico assim, meu Deus, eu vejo tantas igrejas aqui. Lembra que você falou assim, que a gente está conhecendo as nossas igrejas? Tantas igrejas aqui, com equipes e equipes para fazer rodízio, e a gente não tem como. Mas a obra do Senhor. Mas eu queria muito que nós, pastores, tivéssemos uma ideia de dizer assim, não. Uma unidade, né? Aí a maçonaria dá um show nisso. Porque é todo mundo irmão. Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não sou a favor da maçonaria, não. Entendi o princípio. Da irmandade. Da irmandade. Que era para ser cristã. Que foi o que Jesus nos ensinou. É um assunto bem complexo, porque tem muitos pastores, muitas igrejas que têm ovelhas como se fosse propriedade exclusiva deles. São centralizadores. Entendeu? E a gente aqui não tem problema nenhum com isso, cara. Eu sei. Se a pessoa se sentir à vontade... Assim, eu já evangelizei e falei assim, cara, se você quiser ir para a minha igreja, você está muito bem-vindo, mas se você quiser para uma igreja mais próxima para você, ficar mais fácil para você, que seja uma igreja biblicamente responsável, entendeu? Você fica à vontade, vai, sirva. Porque a gente fala de missões para lá. Às vezes aqui, no bairro do lado da gente, precisa fazer missões. Eu vou enviar um missionário. Por que você não pode enviar um missionário para uma igreja local? Por que você tem que enviar um missionário? Porque a Junta de Missões quer que você envie para a África, para não sei para onde. Só a África é aqui, cara. Né? E assim, um desabafo muito, muito válido seu. Desculpem, né? Nada. O pessoal que está assistindo aí. Não, mas isso é para a gente. Esse papo aqui, eu falei isso para o Senhor, que fosse um papo para que a gente refletisse, né? Que fosse algo reflexivo, para que a gente se olhasse hoje, né? Porque, por exemplo, às vezes o que acontece? Às vezes, as igrejas que estão iniciando, estão sendo implantadas, muitas igrejas, desculpa a expressão que eu vou falar, tá? Meio forte. Às vezes elas morrem. O projeto morre por falta realmente desse entendimento de enviar, de ajuda, de unidade. Sim, de unidade. Então, se vocês ali estão crescendo, porque o reino está crescendo, sendo expandido. Se Deus colocou vocês ali, porque vocês precisam de um suporte das igrejas para poder crescer. E outra coisa, pastor Rafael, que eu fico pensando será que a gente está pregando para o mundo ou a gente só está pregando para crente? Porque a cada dia mais as igrejas, né? Você fica ali vendo abarrotadas de crentes. A programação é para crente, o congresso é para crente, o retiro é para crente. Aí tem alguma coisa errada. A parte mais foi invertido aí, algum valor aí, ou muitos valores foram invertidos. E aí eu fico, o que eu estou fazendo para ser a luz? E luz, você vai ter serventia na escuridão. É isso aí. Né? É como se um feixe de luz fosse uma tonelada num local completamente escuro. Vai fazer completamente diferente, mesmo sendo simplesmente um feixe. E aí, quando você toma esse posicionamento, é aquilo que eu falei no início lá, algo que deveria ser natural, orgânico, as pessoas olham assim, quer aparecer. Quer fazer diferente de todo mundo, quer não sei o quê. Mas a gente tem que pedir ao Senhor, orar ao Senhor, para que Deus expanda mesmo. Abra os olhos espirituais, né, da liderança da igreja de uma forma geral, nesse sentido que é reino. E o reino não pode ter divisão. Não. Ele tem que crescer. Então, por exemplo, se vocês estão crescendo numericamente lá, se sai uma pessoa da CIB para lá para servir, amém. Glória a Deus por isso. É muito pior uma pessoa que sai da igreja e vai lá para o mundo. Sim.
do que uma pessoa que vai servir em outro lugar. E sai de uma forma natural, no sentido assim, eu estou indo para poder ajudar em outro lugar porque eu sei que lá está precisando. Sim. Cara, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal. É totalmente diferente de uma pessoa que sai assim, sai da igreja falando mal, sei o quê, rebeldia, mas fala assim, caraca. A gente vai chegar nesse nível ainda de maturidade. Em nome de Jesus. A começar em nós, em mim, né? Porque se cada um tiver isso, né? A começar em mim. Imagina o exército que a gente não pode. É igual, por exemplo, a gente já está finalizando, eu fico pensando assim, cara, por que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem tanta gente morrendo precisando de sangue? Dando exemplo. Se as igrejas, a gente tem um projeto aqui na igreja de sangue bom, por isso que eu estou citando isso. Sangue bom doa sangue. Cara, imagina se cada igreja local fizesse sua parte como doador. Muito legal a ideia de vocês. Cara, não ia ter lugar para estocar sangue. Só que é uma dificuldade isso. Para os líderes entenderem isso, eu tentei implantar isso em outras igrejas. Cara, faça doação de sangue. Faça uma experiência com a sua igreja. Alugue um ônibus, dá um jeito. Cara, e a gente faz aqui na igreja desde 2015, se não me engano, doação de sangue. Cara, é muito prazeroso. Eu estou colocando esse exemplo para você ver como que a igreja pode fazer diferença na sua comunidade, né? E quando ela tem uma visão de reino, de ajudar o próximo, de igreja mesmo, de amor. Sim. Isso tem faltado isso de igreja para igreja muitas das vezes. É uma realidade. Estou falando aqui, não estou generalizando, colocando como um todo, mas falta esse carinho, esse cuidado. Está precisando de ajuda? Conta com a gente. Inclusive, vou até falar aqui, pastor Noel me chamou para pregar lá ainda, hein? Olha, vou chamar. Pastor Leandro, pastor Rogério. Então vou fazer o convite. Alunos, vou fazer o convite aqui. Tô me convidando, ao vivo. Então, domingo que vem você já está convidado para pregar lá à noite na nossa igreja. Ceia do Senhor e pregação. Ai, meu Deus do céu. O que eu fui arrumar pro meu lado? Aí, ó. Você tem dificuldade aqui, imagina lá o mestre dos mestres. Lá. Mas assim, é muito legal isso. Você colocou de uma forma muito, muito até assim, delicada, educada. Mas eu estou explanando mesmo que muitas vezes isso acontece, é uma realidade que precisa ser mudada, entendeu? De cooperação das igrejas, né? Cooperação, de convívio, de amor, de harmonia, né? De visão, né? do mesmo caminho que você está traçando. É sim. Mas que se a gente começar, né, a pedir a Deus para tratar isso em nós, nos dá estratégia para influenciar outros, né? Eis-nos aqui. Só o fato de estar falando sobre isso traz uma reflexão. Faz sim. Entendeu? Isso é muito bom. É isso. Show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quiser deixar essas considerações finais aqui para essa câmera? Assim. Fala aí para sua igreja. Eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer a minha igreja, né? Porque se eu sou hoje como pastora, quem eu sou, eu devo à minha igreja, né? Que nós somos parceiros mesmos, né? Lá a gente tenta viver esse evangelho genuíno mesmo, de dividir as cargas, né? E a gente fala sobre isso. Os dízimos e ofertas são, sim, para sanar as necessidades dos crentes, da igreja, né? Então, eu fico feliz em poder hoje não estar vivendo uma... nós estamos... que não era para ser, né? Mas talvez hoje é utópico, né? Mas é isso, é evangelho, e eu dou graças a Deus por cada irmão, né? Pela minha família, pelo meu pai, como eu disse isso, né, no início, meu pai e a minha mãe são meus maiores referenciais. Um beijo para eles. Ele perguntou: filha, vai lá que horas? Então, né, vai estar assistindo. Muito obrigada, pai, mãe, por quem vocês são. Meu esposo, né, que me incentiva, né, que me dá umas lambadas quando eu preciso para entrar no caminho, mas eu digo, né, é o maior mentor da minha vida depois do meu pai. Sim. Eu quero agradecer. Um beijo para as minhas filhas e agradecer, né, a Sheila de estar aqui hoje comigo, me acompanhando. Muito obrigada, eu amo você. Pastor Rafael, muito obrigado pelo convite, né? David, muito obrigada. Foi um prazer, um bate-papo. Eu estava muito nervosa, porque o novo assusta.
Então, olha, perdi o sono hoje, gente. 3 horas da manhã não dormi mais, ó, contando. Mas foi muito legal, né? E eu disse pro pastor Rafael, quando ele me convidou aqui, eu estava sentada à mesa com meu esposo, e eu disse assim, eu vou declinar esse convite sem sombra de dúvida. Aí ele falou, não, você não vai não, você vai. E aí, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar que eu pedi ao Senhor para que pudesse, né, levar a minha voz, o meu testemunho, né, o fato de eu ter sido alcançada pela graça maravilhosa do Senhor, que eu pudesse levar isso para outras pessoas, para outras mulheres. Então eu imagino quanto de pessoas que vão ouvir, né, o testemunho e os feitos do Senhor, que é o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo. Amém. Então eu estou agradecendo porque Deus está me dando essa oportunidade de estar aqui. Muito, muito obrigada. E a gente agradece, né, a sua presença, a disponibilidade de servir, né, de ser uma voz feminina, né, isso é importante, é muito legal, né, para o reino, para a glória de Deus, para a expansão do reino, para a visão ministerial. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Lá, pastor Noel. Mais uma vez, me coloca à disposição aqui. Domingo, vou estar te esperando lá, 19 horas. Para a gente servir junto, para a gente poder crescer junto. Amém. Entendeu? Eu creio que vocês vão fazer um trabalho ali pelo Espírito, pela direção de Deus, um trabalho maravilhoso, de expansão realmente, que vidas serão salvas, transformadas. Eu creio nisso. Aqueles que entraram alcoolizados serão transformados para a glória de Deus. Jesus, eu creio nisso. Deus vai mandar ministério infantil para vocês. Amém, eu recebo, Senhor. Porque tudo está sendo feito realmente sob a direção de Amém. Deus, no tempo dele. Então, parabéns aí vocês também pela ideia, né? Podcast. É muito legal, eu acho que é isso, usar todas as nossas ferramentas para expandir o reino. Muito bacana, parabéns aí. Compartilha, gente. Né? Compartilha, a gente pede isso, né? E você quer abençoar o nosso ministério, né? A gente tem o Pix da igreja, a gente nem tem Pix, né, separado, o Pix da igreja. Não, tá aí o Date vai colocar aí a produção na descrição do vídeo. Muito legal. Se você quiser abençoar a nossa vida, abençoar o nosso ministério, né? A gente sempre precisa melhorar um pouquinho a nossa sala, né? Botar algo mais confortável para os nossos visitantes, né? E a gente não faz nada sozinho. Né, eu tenho aprendido isso na caminhada. É verdade. Tudo a gente precisa, né, caminhar com alguém. Então o David está aí com a gente. Isso é corpo, né? Isso é corpo, isso é unidade. E nosso pastor Billy, obrigado. Billy, um abraço para ele. E nossa igreja, né, que abraça, que está com a gente e tem orado pela nossa vida. Continue orando, né, que a gente está permanecendo, mesmo em meio às dificuldades, às crises, às dificuldades, né? Todas as vezes a gente pensa em desistir, né? E confesso para vocês que teve uma situação aqui, eu falei assim, esse negócio de podcast, esquece esse negócio, vou desistir disso. E aí Deus fala assim, agora você vai fazer semanal. Eu falei, poxa, meu Deus. A gente tava fazendo 15 dias ou um mês, assim, ó, toda semana, né? Porque as pessoas precisam ouvir, precisam ser edificadas. E a gente aceitou o desafio de fazer. Muito legal. Entendeu? E vamos nessa, né? Né, produção? O chá estava maravilhoso, gente. O chá, tia Maria Alice, né? Obrigado. Então, isso que eu falo, cada um vai fazendo um pouquinho. Sim. E a gente vai fazendo juntos no muito final. Legal. Todo vai sendo edificado, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Pastor Noel, um abraço para você, né? Em breve estaremos juntos. Tá Amém. Fica com Deus. Tchau, pessoal.